Olá, boa tarde. A nossa live de hoje vai ser de um assunto super interessante. A gente vai estar falando hoje sobre transformação pessoal com a Rosângela Mendes. Ela já deve estar chegando. É um assunto assim que eu acho que o momento que a gente está passando, principalmente, é um assunto que é sempre presente na vida de todo mundo, né? Mas é um assunto que eu acho que tem muito a ver com essa fase que a gente está passando agora, com essa questão da pandemia, tudo, a pessoa de rever, né, muitas coisas que a gente faz, o rumo que a gente dá para a nossa vida, né? E às vezes para a gente se transformar, né? Transformar o que não tá bom, as situações que estão incomodando. Eu acho que essa é uma época que as pessoas, final do ano também, né? Uma época que a gente sempre faz uma reflexão sobre isso, assim. Então, eu acho que é um assunto que pode ajudar todo mundo, né? Porque a gente está em constante transformação. Então a gente hoje vai conversar um pouquinho sobre isso e como sobre como os florais podem estar ajudando, né, nessa transição, né, nessa transformação. Então a gente só vai aguardar a Rosângela chegar, ela já deve estar chegando. Boa tarde, tudo bom, Rosângela? Tudo bom no meio das plantas hoje, que Hoje maravilha! de dia deu para fazer fora de casa, tá mais fresquinho, porque tá muito quente hoje Ai, que para ficar bom! dentro de casa. Então eu quero te agradecer primeiro, né, por ter aceitado o convite. Essa era uma live que a gente já ia ter, a gente tinha combinado de fazer lá atrás, mas a gente teve um pouquinho de uns probleminhas com a conexão no dia, acho que foi, né? Então, Exato. assim, finalmente, né, a gente está conseguindo hoje se reunir para conversar sobre um assunto que eu acho que é muito importante, principalmente na fase que a gente está passando agora, né? Esse ano de 2020, que foi um ano bem turbulento, a gente teve que rever várias coisas, e agora também o final do ano, que já é uma época que a gente para pensar e fazer uma análise de tudo que a gente está vivendo, o que a gente precisa mudar, né? Então, assim, acho que é um assunto bem interessante. Queria que tu te apresentasse, né, para quem não te conhece, e deixo a palavra contigo. Tá bem. Então, eu sou Rosângela, naturoterapeuta, trabalho com aromaterapia e terapia floral. E a gente aí tem vivido um ano bem intenso mesmo, né, Cris? Uhum. E que a gente, quando começou a conversar sobre um assunto para a live, eu falei para a Cris, vamos falar de coragem, porque o que mais chegou para mim nos atendimentos esse ano foram questões relacionadas a síndrome de pânico, ansiedade, medo de tomar Uhum. decisões, que Sim. realmente, de repente, né, às vezes decisões que estavam assim, lá debaixo do tapete, as pessoas precisaram modificar, mostrar a cara, né? O medo de Uhum. falar em público, que é um medo que muitas pessoas têm, né? O público hoje é a internet, né? De poder estar divulgando o seu trabalho, fazendo reuniões online. Então, foram muitos desafios que precisaram e precisam ser superados e também muitos medos que estavam escondidos que apareceram. Uhum. E não Acho que muita é coisa, para todo mundo. sim, muita coisa veio à tona, né? Eu brinco assim que às vezes o que a gente costumava botar debaixo do tapete para resolver depois, eu tenho a impressão que a gente agora tem uma certa urgência para resolver isso, porque eu não sei se é a questão toda dessa insegurança, né, que as pessoas tiveram de início, agora algumas ainda têm, né, em relação ao momento que a gente está passando, porque é uma mudança em todos os setores, né? A gente fala de pandemia, mas a gente fala da parte econômica, da parte financeira, a questão de relacionamentos, tudo
teve muita mudança, tudo muito junto, né? Então, assim, eu acho que a gente teve agora uma certa urgência de tirar esse tapete, tirar os nossos medos, as questões que a gente tinha para resolver, que a gente estava aguardando para um dia resolver. Eu acho que esse ano ele mostrou muito que esse dia chegou e a gente tem que começar a mexer nisso, né? Porque eu digo que a gente, quando começa a mexer com os nossos medos, com as nossas inseguranças, não é do dia para a noite, é um processo, né? E é um processo que eu acho que, para mim, pelo menos, os florais, eles são, assim, de suma importância, assim. Eu acho que não fosse tanto os florais quanto a aromaterapia, né, que também tem muito para contribuir nessa questão, eu acho que eles dão um suporte muito legal para a gente passar, atravessar, né, esse momento que a gente está passando de ter que mudar muita coisa, né? Exatamente, eles dão um baita suporte emocional, porque limitações todos temos. Sim. Físicas, emocionais, um mais, outro menos, né? E a gente precisa aí de um suporte da natureza, né? Que eu sempre digo que as plantas chegaram antes de nós, então elas têm uma inteligência superior para nos auxiliar, né? E com que certeza. realmente vem contribuir para que a gente haja com o coração. Porque coragem, né? Dentro do conceito do que é coragem, é agir com o coração. E a gente está num mundo que é muito razão. Sim. Muita razão, e a razão muitas vezes inibe a gente agir com o coração, com o que realmente a gente quer. E ainda a gente lida com um contexto social que muitas vezes parece que não permite que a gente haja com o coração, né? Então, eu vou ter que agir com a razão, porque se eu agir com o coração, eu não vou sobreviver, enfim, né? Mas o floral vem justamente resgatar essa nossa essência no coração. Mesmo que a gente, de repente, naquele momento tenha que optar por uma questão de razão, fica muito claro o que o seu coração quer. E aí, de repente, você consegue ir trabalhando junto, razão, coração, encontrando uma fórmula para agir de acordo. Porque o que é a ansiedade, né? A ansiedade é o medo do futuro, é o medo do amanhã, né? E outros medos surgiram também, né? Medo de ficar doente, né? As pessoas, tem gente que ficou doente porque está com medo de ficar doente, né? Isso. Eu percebi, tu sabes, assim, o medo, assim, eu acho que foi né, um sentimento, assim, que acho que mais foi falado, né, e a gente sempre é falado muito, né, porque ele ele impede, às vezes, ele é bom em certas situações, né, até dentro do limite que a gente tem que ter um certo medinho, até para nossa sobrevivência, né, se a gente for analisar isso, mas no geral ele paralisa, né? Então, assim, não só nessa situação agora, mas em todas as situações é um assunto que é sempre muito, muito falado, né? E eu acho, assim, que essa questão do agir com o coração, as pessoas têm muito medo, porque foi dito, a gente vive numa sociedade, aí agora eu entro numa questão, assim, bem mais puxando o lado das mulheres, principalmente as mulheres, né? A gente teve que se mostrar forte para lidar com várias situações que a gente teve que apareceram para a gente, né, ao longo da nossa jornada. Hoje a gente tem várias funções, a gente tem que se mostrar forte até para competir, né, um pouco com a questão, não digo, porque eu não gosto dessa palavra competir, né, mas eu estou dizendo o que falam, né, eu acho que todo mundo tem que entrar em harmonia e conviver em colaboração, assim, né, então, tipo, não tem que, a gente tem que ser igual ao homem tem que ser, não tem, eu acho que isso aí é coisa que botaram na nossa cabeça, mas isso, eu estou falando disso porque isso faz parte das crenças que muitas vezes levam a gente a ficar estagnado e com medo de ter uma ação por conta disso, porque os medos, a gente foi ensinado a agir com a razão, né? Porque, tipo assim, tu age com a razão que tu é forte, tu não vai se machucar. Mas o ideal é quando a gente consegue unir os dois, né? Agir com o coração, com o propósito. Eu sempre digo assim, seguir o caminho do coração que ele tá te mandando, mesmo com medo mesmo, porque o medo vem, eu costumo dizer assim, que as pessoas falam, mas não tem medo. Não, medo todo mundo tem. A diferença é que como é que a gente vai lidar com aquele medo, né? Se a gente vai deixar ele paralisar ou se a gente vai aproveitar ele para, opa, eu vou dar um gás
faz para tentar superar ele. Mas a questão é que a gente tem uma crença muito grande que se a gente não pode misturar os dois, né? A razão e o coração, como se tivesse que agir com os dois em caminhos diferentes. E não, a gente pode seguir o caminho do coração, fazer o que o nosso coração manda, né? Escutar a nossa intuição, que está muito ligado com o nosso coração, mas também agir com a razão para tomar essas atitudes, né? Então, assim, esse é o ideal, né? Esse equilíbrio, mas é bem difícil. Falar é mais fácil, né? E eu trouxe esse nome, né? Coragem para transformar, né? Então, na verdade, todo dia a gente precisa acordar com coragem para transformar alguma coisa. Uhum, com certeza. Todo dia vai aparecer algo na nossa vida para que a gente transforme, para que a gente supere. E isso faz parte também da nossa evolução. Então, Sim. quando dá aquele, né? Quando pega o plexo, que dá aquele friozinho na barriga, eu já sei. E ali é onde que eu preciso dar um passo, né? Eu vou ter que me esforçar mais para passar esse obstáculo e poder estar me desenvolvendo naquele aspecto, né? E é o que eu sempre digo para os nossos interagentes também, né? Respira o problema, respira a situação, respira o medo, né? E conecta realmente com essa energia do coração, né? Claro que a razão ela é importante, mas a gente tem que realmente conectar com o que a gente gosta de fazer. Às vezes a gente vai ter que fazer um caminho, vai ter que fazer um labirinto para chegar ali, porque a gente fez muitas escolhas na nossa vida pelo caminho da razão. E às vezes é difícil voltar, né? Às vezes não. Sim. Mas eu sempre digo assim, à medida que você realmente decide por superar aquilo, o universo se abre. É incrível isso, né? Esses dias eu estava conversando até com uma pessoa falando sobre isso. Eu falei, dá o primeiro passo, porque depois, se tu estiver seguindo no rumo certo, que é o rumo certo que não é que existe certo e errado, mas o certo para ti, né? O que te faz feliz, o que te faz ficar leve, as coisas. Tu vai percebendo que as coisas vão se conectando, as coisas vão acontecendo. E não é que nem uma vez uma pessoa me falou, não, eu vou ficar sentado, esperando as coisas caírem do céu. Não, as pessoas confundem muito isso. A gente tomar ação, eu sempre digo, é tomar uma ação na direção que a gente quer seguir ou mudar, né? Porque é que nem, eu brinco que é que nem uma navegação, né? Quem navega, quem tá assistindo a gente já velejou, tal, tem certos momentos que tu tem que tomar uma decisão de, às vezes, parar tudo, virar a vela para ir para outro lugar, porque tu estava indo para aquilo e te mostrou que a outra direção é a melhor para fazer no momento. Então a gente tem que ter esse discernimento, assim, e essa coisa e perder esse medo de chegar e tomar essa atitude, às vezes, de parar e mudar o rumo, e que se a gente estiver no rumo certo, eu sempre digo, a gente vai conseguir fazer o que a gente quer, tem que dar o primeiro passo, né? Mas é difícil isso, porque é um medo que eu acho que não é só medo nisso, eu acho que a transformação, ela, além de medo, que eu acho que é o principal fator que pode impedir alguém de entrar nessa jornada de autoconhecimento, de se transformar. Eu acho que muito também, às vezes, falta, às vezes, a gente se valorizar e achar que a gente é capaz de fazer essa transformação. Porque muitas pessoas, eu vejo muitas pessoas que chegam com isso, mas eu não vou conseguir, mas eu não vou. E às vezes não é nem só o medo, é o achar que não é capaz, sabe? Então tem várias questões, né, que podem estar envolvidas com isso, né? O medo, acho que é a principal delas, né? Que eu acho que impede alguém de tomar o rumo da sua vida, né? O rumo do coração. Exatamente. E todos somos capazes de realização, né? De realizar o propósito que viemos, né? Então, o floral, o propósito de vida também ele é muito interessante, principalmente para quem está nessas questões assim, vou, não vou, será que vou para esse caminho, não? Ele aflora muito essa vontade do coração, né? E a gente precisa ter discernimento Sim. daí também para lidar com essa situação. Então, assim, realmente conectar com o que a gente quer, com o que a gente gosta, faz os caminhos se abrirem. E a gente começa a chegar em insights, começam a chegar as pessoas certas. Sim. Agora, se a gente se coloca num movimento de ansiedade, é mais difícil a gente observar, porque a gente está querendo viver o futuro, né? Então, um outro floral que é muito legal de usar junto com o coragem e confiança é o limpeza energética, que eu gosto Sim. bastante também, principalmente para quem tem bastante
padrões de limitações da família, né, que veio com muitas questões que não... Assim, primeiro, né, a gente é mãe, sabe quantas limitações a gente acaba colocando nos nossos Sim. filhos também, né? Às vezes sem Então, perceber, né? sem perceber, porque às vezes para aquela situação a gente precisa, ó, não vai ali, não vai aqui, né? A gente tem toda uma questão sociocultural que precisa, Uhum. principalmente meninas, né? Quem tem filhas Sim. sabe como é. E aí depois a gente precisa desconstruir isso, né? Ver o que faz sentido para a gente quando a gente é adulto. E aí a limpeza energética, né? E o detox também energético Uhum. vem realmente ajudar a gente a limpar um pouco, ou observar esses padrões, o que está no nosso ambiente, o que realmente é nosso. E quando a Sim. gente se apodera, né, ou empodera do que é nosso, vai facilitando a nossa caminhada. Tem um medo Uhum. que também apareceu muito, assim, que não aparecia nos atendimentos, Cris, que é o medo da morte, que Uhum. aconteceu muito esse ano, né? Eu Morte escutei por muita medo. gente também relatar isso, assim, medo que, meu, eu vou morrer se eu sair, né? Tipo, claro, a gente tem que ter um cuidado sempre com tudo, né? A gente tá, uma questão de prevenção, de cuidar, mas eu vi que muitas pessoas perderam o controle disso, assim, e daí isso fugiu do controle de uma certa forma que a pessoa achava que qualquer coisa ela já ia pegar o Covid, já ia morrer. Né? Então, Uhum. assim, o medo de perder pessoas também é outra coisa que eu vi muita gente trazendo. Eu tenho medo, eu tenho pai, mãe que é mais idoso, eu tenho medo de perder eles, eu tenho medo. Muita gente falando assim, eu tenho medo de morrer sozinho, porque é passado, né? Que tipo, normalmente a pessoa fica em isolamento. Então, muita. Até foi legal tu levantar isso, assim, porque realmente foi um medo muito presente, né? Nas questões assim do que o pessoal vinha relatar, vinha buscar auxílio, né? E assim, a gente tem que realmente se conectar com o que a gente pode fazer, né? Sim. Para melhorar, em vez de ter o medo da morte, né? Claro que é fácil falar, né? Agora, para a pessoa que realmente essa questão vem, o medo o medo da morte dos familiares, a gente vê o que a gente pode fazer. O que a gente pode fazer? A gente pode melhorar a imunidade, a gente pode Uhum. tomar um floral, a gente pode tomar um suco, pode fazer uma caminhada, pegar um sol. Então, conectar com o que realmente a gente pode fazer, porque tem coisas que não estão ao nosso É. alcance mesmo, né? Então, não adianta ficar nesse olhar da preocupação. A gente precisa Uhum. ficar no olhar do que realmente a gente pode fazer, né? Que seja pouco, mas que seja alguma coisa todo dia, para, né? E nos casos que acontece, que mais cedo ou mais tarde acontece para todo mundo, a gente vai ter que lidar com aquela situação. Uhum. E normalmente a gente tem outras pessoas que dependem da gente e a gente precisa dar Sim. suporte emocional. Então, é um passo de cada dia no caminho assim de a gente ter a verdadeira coragem, né? Que é É. agir com o coração. Não, com certeza. E o medo, eu acho assim, é uma questão assim que restringe tanto. Às vezes eu sempre fui uma criança medrosa, né? E depois fui uma adolescente medrosa. Qualquer coisa, eu tinha medo de muita coisa, assim. Então, porque tem gente que já é mais corajoso, né? Eu via meu irmão não tinha medo de nada, ia se metia em tudo quanto era canto, era uma criança bem levada, não tinha medo que acontecesse nada. Eu, desde pequeno, sempre tive muito medo que acontecesse alguma coisa, que isso, que aquilo. E eu vejo hoje, né, como adulta, como como eu tive que trabalhar em cima disso e como isso acabou, durante muito tempo, me prendendo a certas situações que não estavam legais, mas que o medo era tão grande que a questão da zona de conforto, que eu acho que deveria se chamar um outro nome, deveria ser zona de desconforto, porque normalmente a pessoa não está feliz com aquilo, mas o medo é tão grande que faz ela querer garantir o desconfortável, mas assim, não vou rumo ao desconhecido, né? Porque pelo menos eu conheço, isso aqui tá mais ou menos, não tá tão bom, mas tá aqui, né? Que é a ideia falsa que a gente tem de ter controle das coisas, né? Tá sob o meu controle. E a gente não tem controle de nada, né? Isso, a gente vê isso esse ano foi um ano que mostrou muito isso pra gente, que a gente não tem, a gente tem controle do que a gente pensa, como a gente age, né? Como a gente vai lidar diante de uma certa situação. Mas da situação que vai acontecer,
a gente tem que fazer, que nem tu falou, fazer a nossa parte, dar o nosso passo e confiar, né? Porque senão a gente não vive, vai viver na preocupação, na ansiedade, sem dormir, né? Que é uma coisa que a gente tá tendo muita gente também trazendo essa questão de não consigo dormir porque eu tenho medo, porque eu tenho preocupação, porque eu tenho ansiedade. Então, mexe com tudo, né? Não mexe só com tu ficar estagnado e não fazer um movimento na tua vida. O medo não te paralisa só, ele mexe e traz junto com ele outras emoções, né? Que te atrapalham no dia a dia, né? Um estresse, a questão da insônia, né? Que vem junto com essa insegurança. Então, ele tá ligado com um monte de coisas. Acho que é o ponto principal, assim, né? Que a gente precisa, quando a gente vai fazer uma transformação, acho que a primeira coisa é olhar para os nossos medos, né? Porque ali a gente tem bastante resposta. Exatamente. E é onde a gente tem que passar, né? Dar o próximo passo. E tem uma forma que pode ajudar bastante também nessa questão da transformação é escrever. Né? O que eu preciso transformar para mim conseguir isso? Eu preciso transformar isso, né? Então tá. Então, eu tenho medo de falar em público, né? Falar que é um dos principais medos do ser humano, né? Falar em público. Então, hoje, mais do que nunca, a gente está precisando falar em público para, né, mostrar o que a gente veio fazer. Não todas as funções, mas muitas trabalham assim. Então tá, o que eu preciso fazer? De repente, preciso cuidar um pouco mais da minha imagem pessoal, se é o que me faz bem, né? Então tá. Se faz sentido para a pessoa, obviamente. Preciso, talvez, trabalhar um pouco melhor a minha dicção, preciso algumas coisinhas, ou às vezes não precisa de nada, né? Porque a gente é o que é também, né? Mas assumir esse lugar de, ok, então eu me aceito. E aí vem muita questão da aceitação, né? Aí eu me aceito como eu sou, porque, né, todos temos amigos, todos temos familiares, e de alguma forma a gente é aceito. E não ter medo da aceitação. Então, de não ser aceito, né? É realmente se aceitar. E à medida que a gente se aceita como a gente é, metade dos medos já vão embora. Com certeza, porque eu acho que muito dos medos, isso era um medo que eu também vejo muito assim as pessoas trazerem, principalmente agora nessa época que nem tu falou, que a gente teve que se reinventar, né? Muita gente teve que começar a divulgar o trabalho pela internet, fazer vídeo, fazer live, e a gente vê assim muito a questão do quanto isso o quanto isso atrapalha, né, a pessoa e o quanto ela pensa, a maioria das pessoas trazem isso assim, mas por que tu tens medo de falar em público? Quando tu pergunta pra alguém, eu mesma sou uma pessoa que, tipo, eu tive bastante dificuldade de começar a gravar vídeo. Me bota pra falar pra 10 pessoas, sei lá, 100 pessoas pessoalmente, assim, ao vivo, né? Eu prefiro 1000 vezes do que ficar na frente de uma câmera sozinha. Foi uma coisa que eu tive que me adaptar, porque a gente tem que se adaptar diariamente, né? Não é só, é uma adaptação, é uma transformação, mas eu vejo muitas pessoas relatarem assim, medo do que os outros vão achar de mim, medo do que os outros vão pensar de mim. Então, isso muito também, esse medo do que os outros vão pensar, ele tá muito, bem que tu falou bem, tá muito fundamentado na questão da minha aceitação, né? Então, eu penso muito isso, que quando a gente tem muito medo da opinião dos outros, né, nesse caso específico de gravar coisas, né, aparecer em público e tal, falar, eu acho que a pessoa ela tem que trabalhar muito a segurança dela, porque é uma pessoa que é muito insegura, porque ela está baseada, né, ela não se aceita do jeito que ela é e ela vai ter que talvez mudar muito aquilo. Então tem que, mais uma vez, a questão da insegurança impedindo, às vezes, da pessoa estar mostrando o seu melhor, né? Mostrando o que ela veio fazer aqui, né? Que eu digo que às vezes as pessoas falam assim, não, mas eu prefiro ficar na minha, escondidinha, né? Mas quantas coisas tu podia estar compartilhando o teu melhor, mostrando o teu brilho, porque todo mundo tem, né, uma luz que é só da pessoa, né? Diferente da minha luz é diferente da tua, diferente, né, das outras pessoas, e a gente tem medo de mostrar isso, né, porque se sente insegura, porque tá baseado ou às vezes viveu uma situação que causou um trauma, tem muito caso disso também, mas muito é porque essa questão de ficar preocupado com essa insegurança do que os outros vão achar, né, do que eu sou. Exatamente. E realmente começa em pequenas transformações.
Então, de repente, eu quero chegar lá, naquele ponto, mas e aí? Tem que fazer Uhum. pequenos passos, enxergar o próximo passo, e mais um passo, para realmente conseguir chegar lá. Algumas pessoas têm uma habilidade nata, né, de conseguir por um caminho assim muito rápido, mas normalmente a maioria das pessoas vão ter que, né, ir Uhum. caminhando para conseguir chegar naquele passo. Então, realmente, assim, trabalhar a nossa coragem é muito importante. É muito Sim. importante para a gente dar os nossos passos, para a gente evoluir, para a gente ter menos ansiedade. Uhum. Com certeza. Eu vejo muito, assim, essa questão da transformação, né, pessoal, de mudar, né, as coisas que estão atrapalhando, de mudar o rumo das coisas. Eu vejo muito que muita gente, às vezes, tipo, acha que isso acontece do dia para a noite. Né, eu vejo muitas pessoas assim, mas o fulano, o ciclano, e assim, é uma coisa que, e às vezes isso gera. Aí o medo vai embora, toma atitude, mas a pessoa fica ansiosa de querer já essa resposta muito rápido, assim. E às vezes o que acontece? A gente tem que dar tempo ao tempo, só que tem que fazer ir continuando agindo no que a gente pode, mas dá um tempo para as coisas irem se ajeitando. E isso também gera uma ansiedade. Eu já vi muitos casos assim, eu estou num processo de mudança, mas a comparação, né, muito vem nisso. Mas fulano parece que foi tão rápido o processo de mudança dele, de transformação dele, e daí o meu está sendo tão devagar, mas não importa, ele está sendo, né? O importante é ele estar sendo, e a gente tem um suporte para que ele seja eu digo para que ele seja leve, né? Eu acho que isso, assim, os florais, para mim, assim, eu acho que não. Eu sempre digo assim, não é porque eu trabalho no Gotas, não é, né? Eu já usava os florais muito antes de trabalhar com Gotas do Infinito, já usava os florais deles, mas eu acho assim que é um suporte que é quase que como uma mão amiga que está ali do teu lado para te segurar nos momentos que tá difícil para ti, sabe? Fora isso também, ele direciona muito nesse processo do autoconhecimento, porque ele vai trabalhando questões que às vezes estão tão escondidas, né, que está relacionado com essa questão de a gente se transformar, de a gente mudar, mas tem questões que estão tão lá escondidas que a gente às vezes não conseguiria acessar sozinha. E o floral vai te ajudar a acessar, ou um óleo essencial, enfim, né? Mas assim, eu digo do floral que é a minha experiência maior com ele, né, com os interagentes que a gente atende, com os terapeutas, com os relatos que os terapeutas trazem pra gente, né? Então, assim, o floral realmente, para mim, assim, eu digo que ele diminui muito a palavra certa não é o sofrimento, mas ele deixa tudo mais leve para tu tomar os passos que tu precisa dar. E eu costumo sempre falar assim, uma pessoa uma vez me perguntou, mas eu vou tomar floral e floral vai mudar a minha vida. Eu digo, não, floral não vai mudar a tua vida, quem vai mudar a tua vida é você. O floral vai te ajudar nessa mudança, né? Ele vai estar junto contigo para que essa mudança seja feita da melhor forma possível para ti. Então, assim, a gente tem que se apoiar, né, em alguma ferramenta que ajude a gente nesse momento, né? Exatamente. E a gente observar sempre que todos temos competências. Uhum. E essas competências, a gente nasce com as competências que a gente precisa, as básicas, e aí vamos desenvolvendo para cumprir o nosso propósito. Então, à medida Sim. que a gente toma consciência disso, as coisas vão acontecendo. Parece simples, né? No processo, assim, quando a gente faz, internaliza isso, opa, vou viver bem meu dia a dia, vou me organizar, vou agir com o coração, e aí os caminhos vão se abrindo, né? Então é um trabalho de a gente se reafirmar todo dia isso, né? Se conectar Sim. com isso, com essa essência. E até eu estou com o floral aqui, a fórmula, né? Da coragem Uhum. e da confiança, né? Que confiança também é uma palavra muito forte, né? É o confiar na gente, confiar no amanhã, aprender a Uhum. confiar nos outros também. Várias pessoas vivem diversos processos por falta de confiança no outro, né? Uhum. Por inúmeras questões, mas assim, o que eu sempre digo é com o outro, né? Quando tem uma Uhum. questão de desconfiança, mas é com o outro, a outra pessoa. Você tem que ser
confiante, fiel aos teus valores, né? E é como você sendo fiel com os seus valores, né? O outro que mas muitas vezes, né, tem questões para ser resolvidas, vai lidar com as questões dele. Não sei se você concorda, né? E é um trabalho difícil de a gente fazer, né? De a gente Dá, porque a realmente gente tem que aceitar... saber separar as coisas, né? Nesse momento, né? Para que a atitude de uma outra pessoa não tenha um peso grande, né? Na forma como a gente vai agir diante de uma situação, ou como a gente vai confiar ou deixar de confiar, né? Tu falasse agora, tu estavas falando da questão de confiar nos outros, eu estava lembrando de uma situação que veio para mim essa semana, de uma pessoa que ela não consegue delegar tarefas, porque ela não confia nos outros, mas não é que ela acha que os outros vão roubar ela, nada disso. Ela não confia que os outros vão fazer tão bom quanto ela faz. E daí o que acontece? Essa pessoa se sobrecarrega, ela sofre por conta disso, porque daí é pesado para ela por falta de confiança nos outros. Ah, mas eu já tentei uma vez e não deu certo, porque o fulano, ciclano. Então, a gente tem que parar, eu acho, né, de se... Claro, que eu acho que tudo que acontece na nossa vida é aprendizado. A gente tem que olhar, às vezes, para o passado, para ver uma situação que aconteceu, para a gente não repetir ou não fazer da mesma forma, mas a gente não pode basear a nossa vida nisso, nas experiências ruins que a gente teve, né? O que acaba, às vezes, tirando a nossa coragem de seguir em frente, deixando a gente desconfiado das pessoas ou desconfiado das coisas acontecerem de uma forma mais leve, do jeito que a gente quer, né? Então, assim, a gente tem que... A confiança, ela é não só a autoconfiança, que eu acho que essa é a mais importante de todas, né? Mas a falta da confiança pode atrapalhar outras coisas, desencadear outras incomodações, né? Que não é só tu não confiar no outro, é tu se sobrecarregar, ficar estressado, às vezes ficar doente porque tá com muito trabalho, porque não consegue confiar no trabalho dos outros, enfim, né? Então, assim, tem tudo a ver assim, com o que tu falasse agora antes. A Márcia comentou aqui, o floral é uma mão amiga. E realmente é isso aí, né? A gente muitas vezes está sozinho na caminhada, em algumas decisões, em algumas escolhas, e os florais vêm ajudar a gente realmente entender que está tudo dentro de nós. E tem uma coisa que, assim, que dói, né? É a gente entender que não tem como a gente negar as mudanças que a gente precisa fazer. A gente vai apanhando até entender que realmente acho que quanto mais mudança necessária, né? Quanto mais a gente nega, né, as mudanças, porque assim, uma vez uma pessoa me parou na rua, isso já fazem, minha filha está com 10 anos, deve estar fazendo uns 7 anos atrás, mais ou menos, mas tu vê que ficou gravado, eu nunca esqueci. Quando dessa questão de a gente lidar, né, com essas situações que não tem como fugir, né, a gente vai ficar fugindo, porque eu tenho medo de ter dor, né, na questão das mudanças, de ser difícil, tal, essa mudança, mas quando a gente toma consciência, a partir do momento que a gente toma consciência que uma mudança tem que ser feita na vida da gente, não tem mais como voltar atrás. É pior do que a pessoa que não tomou a consciência, porque quando tu não observa e tu não consegue identificar que tem que ser feita a mudança, aquilo que tu tem está bom. Agora, a partir do momento que tu se incomodou do jeito que as coisas estão em diversas áreas, né? Pode ser no profissional, pode ser nos relacionamentos, pode ser, enfim. A partir do momento que tu se incomodou e trouxe a consciência aquele problema, que aquilo ali não está alinhado com o teu propósito e com o teu coração, é pior, porque daí tu sofre mais, porque daí tu sabe que a mudança tem que ser feita e às vezes, seu medo é tanto que te paralisa, te deixa amarrado, né? Eu digo que são as amarras invisíveis que a gente tem, e a gente não consegue ir pra frente. Então, assim, essa pessoa que há 7 anos me parou, ela falou assim, pior de tudo é tu ter consciência e não agir. Então, assim, porque é o mais difícil depois que tu tem consciência. Então, assim, é uma coisa que, pra mim, pelo menos, o floral, eu sempre digo que sempre a gente tem os florais que a gente acaba usando mais, né? Então, pra mim é o limpeza, que eu não saio de casa sem ele. O intenso viver, que é um floral que eu sempre tenho ele comigo aqui também pra usar. E outro é o coragem de confiança. Porque, como eu falei antes, eu sempre fui muito medrosa, enfim. E ele me ajudou tanto nessas situações onde eu precisava, onde eu tinha já trazido a consciência, mas estava numa inércia para tomar uma atitude, sabe? Não foi só ele, foram outras coisas também, mas que ele me deu um suporte, assim,
maravilhoso para isso, sabe? Tipo, para eu poder chegar e falar, não, tá, vai, sabe? Tipo assim, eu vou e vamos ver o que vai dar, assim, então, porque é tu querer também perder, tirar um pouco as coisas, jogar um pouco, eu digo que é jogar pro universo, mas não, às vezes as pessoas podem interpretar diferente isso, mas é tu fazer o que tu pode fazer e deixar as coisas irem se ajeitando e, tipo, e aceitar e abraçar é aquela velha história, né? Do tipo, do aceito, confio, agradeço, que tem uma frasezinha que o pessoal fala, né? Então, tipo, você, a partir do momento que tu se abre, tu tá aberto pro que vai vir, né? Só que o difícil é tu se abrir, né? Porque isso dá muito medo, que ele não sabe o que vai vir, às vezes, né? Então, assim, eu acho que tanto Vida Nova para isso também é um floral, assim, que junto com coragem e confiança é muito bom para tu tomar as atitudes que tu precisa tomar para libertação é o meu preferido, né? Libertação é o também é meu outro preferido. floral. Então, assim, tem muita coisa que a gente pode fazer para ajudar, né, nesses processos, assim. E muitas vezes tem medos tão intrínsecos que a pessoa nem percebe que estão lhe fazendo mal. Por exemplo, tem pessoas que têm medo de ser feliz pelo medo do que pode acontecer se ela for feliz, que depois ela pode ser que ela se decepcione, né? Então, fica adiando decisões que poderiam trazer mais plenitude, com medo, porque, como você comentou antes, né? O medo de uma experiência ruim que teve no ano passado, então ela fica adiando essa plenitude, essa felicidade, com medo lá do que pode acontecer, que nem sabe se vai acontecer. E isso vai misturando com a ansiedade e vai cobrindo como um véu, né? E você perde a noção da realidade, as pessoas perdem a noção da realidade por conta disso. E bem interessante a gente pensar também nas nossas crianças, né? Sim. E como que a gente está lidando com essas situações aí de 2020, né? Se a gente está deixando elas corajosas em relação ao que está acontecendo, se a gente está colocando mais medo nela. Né? Não sai, né? Às vezes a gente, não toca aí. Eu digo para eles, não toca aí, porque... Né? Aí depois eu tento remediar essa situação. A gente estar consciente disso, né? Para não estar fazendo bichos papões, senão a vida vai virar, né? Você olha para um lado, tem um bicho papão, olha para o outro, né? Essas pessoas que têm... Esse é vê só, o medo que eu tive durante muito tempo. Medo de... Por exemplo, não é um medo, mas eu não saía para almoçar sozinha, porque eu achava lá no meu padrão que se a gente vai para um restaurante, precisa estar com alguém. E me dava até um frio na barriga se eu fosse... Né? Então, assim, são coisas simples no nosso dia a dia que a gente pode estar realmente trabalhando pequenos medos. Então tá, eu não saio... eu não dirijo sozinha. Digamos, uma pessoa fala, eu não dirijo sozinha. Então tá, vai, treina um pouco mais com alguém, mas sai, anda 50 metros de carro com alguém, né? Medo de dirigir, né? Medo de dirigir é um medo muito forte de muitas pessoas também, né? E assim... Demais! Então, vamos mais um pouquinho, e vamos mais um pouquinho. Conheço pessoas que já, né, conseguiram trabalhar essa questão da direção utilizando esse floral. Então, assim, precisa realmente e vai. Hoje eu tenho coragem de andar 100 metros sozinhas, amanhã 200, depois 500. Faz o que está no alcance, né? Eu sou uma pessoa dessas, eu sou um exemplo vivo da questão de dirigir e do floral coragem e confiança, assim, ó. Eu, durante muito tempo, eu tinha na minha cabeça muito certo que eu não iria nunca dirigir. Porque eu era muito medrosa, como eu te falei, eu era uma criança medrosa e era uma adulta medrosa também. Não que eu não sou hoje, eu não sou super corajosa, mas hoje pelo menos eu consigo, já trabalhei bastante em cima dessa questão dos medos, mas aí eu tirei carteira de motorista por pressão do meu pai, que meu pai falou assim, não, minha filha, tu tem que aprender a dirigir, tu tem que saber se uma emergência, imagina, tem filho, tudo, né? E na época eu era casada ainda, e daí o pai da minha filha, ele dirigia, então ele fazia tudo, então pra mim tava tranquilo, não me importava, eu pegava táxi, andava de ônibus, tava tudo certo, não dirigia, eu já tinha, tipo, me conformado com aquilo. Até que um dia eu me separei, e daí eu pensei, opa,
com a carteira na mão, que eu tinha tirado, e depois eu já tinha pago a autoescola, eu tremia na hora de entrar no carro, sabe? Era como se eu tivesse indo assim para um... Meu Deus do céu, assim, era uma coisa fora de controle, assim. E aí eu preferi deixar de lado. Mas daí chegou, eu sempre brinco, eu usar um termo que nem é muito legal usar, que é quando a água bate na bunda. Eu pensei A mesmo. a gente tem que tomar uma atitude, né? E eu falei, bom, agora eu não tenho quem vá dirigir para mim. Eu tenho uma filha que precisa de mim para eu levar ela para o colégio e voltar. Eu quero morar num bairro que não tem ônibus para ir onde o colégio da minha filha, onde ela estuda, então eu sou obrigada a ter o carro para fazer isso. E eu escolho, ou eu deixo esse medo tomar conta, ou então eu vou enfrentar esse medo e, né, falei, ou vendo o carro e deixo o ano de táxi pro resto da vida, que também eu respeito quem prefere assim, né? Mas eu tinha vontade de aprender, isso que era o pior, é que eu botei que eu não queria... O coração dizia que precisava. Que precisava, tanto é que eu sonhava que eu tava dirigindo às vezes, e era bom assim, eu falava, meu Deus, eu não acredito. Aí chegou esse momento, eu falei, tá, e agora como é que eu vou fazer? Daí o que eu fiz? Eu falei, olha, minha mãe tava um tempo aí comigo, daí ela ficava com a minha filha à noite, eu falei, mãe, eu vou ali na esquina, porque eu tinha medo de subir morro e fazer balancinho, que acho que é o medo que todo mundo que não dirige tem, né? E daí eu falei, meu Deus, e eu ia morar na Lagoa, que em Floripa, quem conhece a Lagoa sabe que tem um morro bem legal para subir, que sempre tem fila naquele morro, então tu és obrigada a fazer balancinho. E daí eu falei, meu Deus, onde é que eu vou treinar isso? Então todo dia eu ia pelo menos uns 40 minutos, meia hora, treinar a direção em morro. Eu falei, eu vou aprender a fazer esse negócio. E aí eu tinha um mês para perder o meu medo, porque era o tempo que eu ia me mudar para esse lugar que eu precisava ter carro. Aceitei o desafio. Eu falei, e agora, meu Deus, como é que eu vou fazer? Aí comecei a tomar o floral. Eu falei, eu vou tomar coragem e confiança, que é o que eu tô precisando. Né? O próprio nome do floral já fala. E comecei a usar o floral junto. E das outras vezes eu tinha pago aula, tinha direção para habilitado, não tinha funcionado nada. Dessa vez sozinha, né? Até o pai da minha filha foi uma vez comigo, subiu o Morro da Lagoa junto. Ele falou, não, eu vou contigo porque é para te ajudar, tal, para te dar um suporte, porque tu vai andar com a minha filha, então é legal que tu tenha confiança. Eu falei, obrigada. Depois não precisou mais. Depois foi indo, fui usando o floral e hoje eu dirijo por tudo, sabe? Então, assim, foi libertador para mim, assim, é como se, tipo... É uma coisa que para certas pessoas é pouca coisa aprender a dirigir, mas para mim, superar esse meu medo, ele foi além do que isso ia trazer para mim do conforto da direção. Ele trouxe para mim a mensagem de que eu posso superar uma coisa que eu acho que é impossível de superar, né? Um medo que é impossível. Então, além de tu superar o medo e ter o benefício do que tu vai ter com a ação em cima daquilo, tu também tem essa questão de melhorar a tua autoconfiança, né? Elevar a tua autoestima e ver, não, eu posso fazer, não é bem assim o negócio, né? Então, assim, é libertador a gente se libertar de um medo, né? Então, esse floral, eu sempre digo, a pessoa chegou com medo de dirigir, toma coragem e confiança, que ele vai te ajudar. E assim, dirigir é aquela... Quem não tem uma história, né, para aprender a dirigir? Principalmente mulher, né? Porque parece que o homem já sai dirigindo, já nasce dirigindo, né? E a gente tem essa questão, né? Eu vejo que as novas gerações já é um pouco diferente. Sim. Mas a nossa geração, assim, já é uma geração que veio, que dá novelas, né? Eu tive uma situação também que me veio muito à tona. O primeiro trabalho que eu tive quando estava concluindo a minha faculdade, já era o meu segundo trabalho. E aí, quando eu fui para a entrevista, eu estava aprendendo a dirigir. Eu já tinha carteira, assim, mas não dirigia sozinho. Meu pai me ajudava, meu marido me ajudava. Assim, ia junto, andava um pouco, não acertava aquela primeira marcha, eu acelerava ou demais ou de menos, nunca dava certo. Aí, morava numa cidade menor, que daí estava mais ou menos, e ia para Blumenau. E Blumenau tem aquele trânsito, né? Assim, tipo Floripa, né? E aquela rua que vai, que vem, e aí eu cheguei na entrevista, ele disse assim para mim, olha, a função que você vai fazer, ela vai desde a gestão, trabalhava com parte de confecção e tal, mas tem que buscar produto, levar para a lavanderia. E se eu comprar um caminhão pequeno para ti, tu vai? Eu, Você dirige? Nunca tinha dirigido caminhão antes.
Não, nem, nunca dirigi até hoje, mas aí, sabe aquele entrega e confia, né? Aham. Aham, se precisar, eu vou, né? Eu vou dar um jeito, pensei, vou dar rápido. Aí, primeira semana trabalhando, me deram uma Fiorino na mão, novinha. Menina, sem, só do retrovisor, sem poder olhar para trás, nem nada, né? E eu botava aquele carro de frente, de ré, de frente, de ré. O primeiro dia, todo mundo rindo de mim lá na empresa. Mas eu fui aquilo ali, olha, eu vou dizer assim, foi uma das coisas que mais me desenvolveu na vida, né? Ter dito Uhum. sim, sim para um desafio, Sim. que era um grande desafio para mim, né? Eu tinha uns Uhum. 22, 23 anos, né? Nem tinha carro, né? Sim. Então, a gente tinha o carro da família, mas eu não tinha um carro. E aí andava por tudo. E aí aprendi a fazer rotas, aprendi a andar por Blumenau, né? Parava, não sabia onde eu ia, tinha tudo anotado, tinha cadernos e cadernos de anotação das ruas que eu tinha que ir, né? E hoje temos o Waze também, né, que nos ajuda Aham. muito, né? E assim, né? E assim a gente vai encontrando os Wazes da nossa vida Sim. para encontrar o nosso caminho. E eu acho bem importante, até tu estava falando, me veio uma questão que cada um tem o seu tempo para lidar com o seu medo. E assim, uma coisa que eu vejo muito, que eu já vi muito, é as pessoas às vezes banalizarem o medo de uma pessoa. Então, tipo, eu tenho medo, um exemplo que a gente estava falando agora, né, de dirigir caminhão. Né? Mas aí vem outra pessoa e fala, meu Deus, como é que pode ter medo disso? Como é que pode? Não sei o quê. Ele banaliza o medo da pessoa. É o que a gente faz muito com criança, né? É muito comum acontecer isso com criança, né? Não dá Respeitar, muita aprender. importância para o medo. Né? Então, assim, a gente tem que entender que cada um tem o direito de ter o medo. Cada um tem um medo diferente, né? Às vezes tem pessoas que têm medos parecidos, mas que isso é pessoal, assim, tem que respeitar muito isso e o tempo de cada um para lidar com isso, né? Porque às vezes o tempo da pessoa, que uma pessoa vai lidar com uma situação é um e a outra pessoa é outro, e às vezes a gente se compara e acha que, tipo, não, tá tudo errado, não tá dando certo, pô, eu tô começando a querer enfrentar o meu medo, mas o fulano já conseguiu enfrentar o dele, eu não enfrentei o meu, então a gente tem que ter esse olhar muito assim individual para a questão do medo, né? Porque assim é uma coisa que cada um é um universo diferente, cada um tem as ferramentas diferentes para lidar com aquilo, né? Percepção diferente, né? E é uma oportunidade de a gente trabalhar a nossa amorosidade quando a gente, né, ajuda o outro com o medo dele. Sim. Então, O principalmente quanto isso pode criança, ser né? transformador, né, na vida da É, pessoa. Tu às vezes tem uma atitude de uma pequena coisa que tu acha que nem ia fazer muita importância e para a pessoa foi um suporte animal, assim, para a pessoa dar o passo que ela precisava dar para fazer essa transformação, né? inclusive, essa semana aqui, para a gente concluir, a gente tava lendo um livro sobre o medo com a minha filha, e aí Uhum, falava que era um ratinho e um menino, né? Que eles, um escutava um barulho, outro escutava outro barulho, deles tremiam, e aí foi toda a história. Daí, no fim, o que aconteceu? Os dois se uniram, aí eles se abraçaram e o medo uhum, passou. Então, uhum, assim, o medo também é a gente abraçar o outro, deixar ser abraçado quando a gente precisa, né? uhum, Às vezes pode estar caindo o mundo, né? Trovoada, enfim, né? Mas se a gente está próximo de outra pessoa, né? Ou próximo às vezes de um animal de estimação, uhum. de uma almofada, né? Quantas vezes, né? Eu não sei, mas a almofada me salvou algumas vezes, né? Gruda na almofada, gruda no bichinho de pelúcia, né? Uhum. Aí a gente se sente mais acolhido, né? Apesar que o É. universo nos acolhe, né? Nós somos acolhidos, né? Pelo plano maior, mas assim, Sim. estar próximo, como a gente tem o ser humano tem essa habilidade da socialização, então Uhum. realmente a gente facilita se a gente puder acolher e aceitar ser acolhido em relação aos nossos medos. E a gente Com certeza. não banalizar o medo do outro, né? A gente dá uma Uhum. mão amiga em relação ao medo do outro, mesmo que seja pequenininho, né? O medo do escuro das crianças, né? Que parece uma coisa tão simples, mas para eles é algo, né? Tão monstruoso. Uhum. E a gente conduzindo, então respeita
hoje vamos apagar a luz 5 minutinhos, vamos, né? Posso apagar de Sim. noite. E aí a gente vai ajudando as pessoas a darem o próximo passo. Acho que travou aqui, peraí. Deixa eu ver se... Já, tu tá me escutando Estou te bem? Tá ouvindo. conseguindo me escutar Isso, bem? agora estou. Uhum. Agora sim, né? Tinha dado uma travadinha rapidinho ali antes, eu acho. Oi, Não, oi. é bem isso mesmo, assim, a gente teve outro dia uma live falando sobre os medos infantis, até a Fabi que fez a live com a gente, até estava aqui antes, não sei se ela está ainda aqui assistindo a live, e a gente estava falando essa questão da banalização, né, do medo, né, o quanto isso pode gerar adultos, né, quando a gente banaliza o medo de uma criança, não dá importância, o quanto isso pode gerar adultos com problemas, assim, na questão de autoconfiança, de tudo, né. A Fábio tá aqui, ó. Ela acenou ali pra gente. Boa tarde, Fábio. Estou aqui. Obrigada pela presença, Fábio. Temos muitas queridas aqui. A minha mãe, aqui, ó, que me ajudou a superar muitos medos, minha irmã, a Aline, a Grace, aqui, a Cíntia também entrou na live. Aqui, vamos. A Melicima, Devila, Franciane Moto Carpes, que ela sempre está nas nossas lives. Então, tem bastante pessoas aqui nos acompanhando, né? Que Ajudando legal. também a gente se desenvolver, né? O mundo se desenvolve e a gente vai se desenvolvendo em cada passo. A gente está aqui, na verdade, eu sempre digo assim, que a gente está nesse mundo, a gente vive em sociedade, o ser humano foi feito para isso, que a gente não foi feito para viver isolado no mundo, embora algumas pessoas gostem de ficar sozinha por um período, mas a gente é social, né? Então a gente tem que interagir com as pessoas. E a gente está aqui justamente para isso, para um ajudar o outro nesse processo de a gente lidar com as nossas questões, com os nossos medos, a evoluir, né? E assim, para um dar suporte para o outro, às vezes com uma experiência que a pessoa compartilha, isso pode fazer diferença. Quantas vezes uma palavra que eu escutei de uma pessoa me fez pensar e eu levo para minha vida assim como um ensinamento que mudou, né, muitos padrões de pensamento que eu tinha, inclusive. Então, assim, a gente está aqui para todo mundo se dar, assim, né, se abraçar, eu digo, e ajudar o outro nesse processo de construção, porque cada pessoa, se a gente, né, quanto mais pessoas de bem consigo mesma, quanto mais pessoas estiverem seguindo o caminho do seu coração, né, melhor vai ser o mundo, porque vai ser um mundo com pessoas mais autênticas, mais felizes, né? Então é muito legal isso, a gente poder cooperar um com o outro. Seguir o caminho do coração com coragem e confiança. A Fábio comentou aqui também, medos não devem nunca ser banalizados, precisam ser acolhidos e tratados, com certeza. Eu quero agradecer, acho que a gente já está dando nosso tempo aqui, acho que falta 1 hora, né, que pode ficar fazendo live, eu acho que a gente já faltam 8 minutos para dar 1 hora. Quero de novo agradecer a presença de todo mundo, né, que esteve presente na live, agradecer tu teres aceitado o convite para participar da live, é sempre muito bom fazer live, é a segunda live, né, que a gente faz, da outra vez foi sobre os florais para as crianças, né. E então, assim, quero agradecer muito a tua presença, estou compartilhando aqui com a gente as tuas experiências, né, os teus saberes, e deixar a palavra contigo, se tu queres, para tu divulgar onde é que as pessoas te encontram, como é que elas, tuas redes sociais, né, como é que elas fazem para chegar até ti, falar um pouquinho sobre isso para quem está aqui. Eu vou deixar aqui nos comentários depois a Cucai Bio, que é a nossa empresa, né, onde a gente divulga também aromaterapia, os florais, onde a gente faz um trabalho bem forte, bem nesse caminho de seguir o coração, de trabalhar com leveza, do bem viver, de trazer o bem viver para a nossa vida, né? E eu deixo como mensagem mesmo a gente seguir o caminho do coração com coragem e confiança, acreditando sempre, né? A gente sempre acreditar que o melhor está para chegar, e quanto mais a gente evolui, né, mais a gente é solicitado para superar novos medos.
Então, isso... Com certeza. Né? Então, assim, você deu um passo, uau, passei aqui, mas você vai ver que tem outro lá que você vai ter que dar mais um passo, e essa é a real evolução do ser humano. Com certeza. E a gente valorizar, né? A gente aprender a valorizar cada passo que a gente dá em direção ao caminho que a gente quer seguir, porque às vezes a gente não valoriza, né? Ah, mas foi só um pequeno passo, mas foi um passo, né? Tem que valorizar e muito isso, porque a partir daquele pequeno passo, muitas coisas podem mudar, né? Eu lembrei até assim, quando a criança é pequenininha, né? A gente fica lá, mais um passinho, né? Vamos, vem, né? Acho que a gente guardar isso assim como, né? Então tá. Aí a gente comemora quando o pai, né, começa a andar sozinho, é por aí. A gente comemorar as nossas pequenas conquistas no dia a dia, e aí a gente também vai tendo mais força para ir mais adiante. Agradeço imensamente o convite, a parceria, né, que nós temos aí com o Gotas, a Cris sempre muito solícita, muito amável, e com certeza inspiração para muitas pessoas, e gratidão também a todos aqui que estiveram conosco, né, contribuindo com o seu tempo aí para, tenho certeza, pessoas super amorosas aí que podem ajudar muito a humanidade a crescer. Com certeza. E também quero deixar para o pessoal que quiser conhecer um pouco mais sobre os florais, se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente através do Instagram, através do WhatsApp. Muita gente às vezes tem dúvida de qual floral tomar, né? Tem no site também, tem as cartas para tirar das flores e das fórmulas. Às vezes a pessoa tem dúvida do que vai estar utilizando, mas a gente está sempre à disposição, está sempre aberto para tirar a dúvida de quem tiver. Tá bom. Muita gratidão. Obrigada, gente. Uma boa quinta-feira para vocês. Márcia, gratidão. Márcia foi uma das pessoas que nos apresentou o Gotas. Ah, que legal. Muito, muito legal ela estar aqui hoje com a gente. Aprendemos muito com ela. Que legal. É muito bom, né? Ir compartilhando assim as coisas, né? É muito legal porque eu mesmo te conheci faz tempo, foi antes de eu trabalhar no Gotas, eu acho até, e daí por causa de vocês eu conheci uma outra, a Nath, que trabalha com aromaterapia também, que depois, né, a gente acaba fazendo esses vínculos e formando essas teias, assim, das pessoas que estão com o mesmo propósito, assim, de estar trabalhando em cima dessa questão do autoconhecimento, de a gente melhorar a nossa parte emocional, né, pra gente lidar com os nossos desafios. Então, assim, é muito legal, assim, essas conexões, né? As pessoas que vão aparecendo na nossa vida. Sim. Então, gratidão à Márcia por ter apresentado para vocês o Gotas do Infinito também. Tá bom. Gratidão. E boa tarde, gente. Fiquem todos na paz. Deixa eu tirar aqui. Peraí que eu não estou conseguindo sair aqui. Não apareceu o botão sair também. O meu também não tá. Acho que é pra gente ficar mais tempo. Vamos ver aqui o que está acontecendo aqui. Já faltam 3 minutos aqui. Vamos ver como é que a gente sai daqui. Deixa eu ver ao vivo. Essa não tinha acontecido, porque normalmente eu clicava Nunca, na tela olha. Aqui já dá um Já aparece ali, né? Eu sempre, meu Deus, quantas lives eu já fiz, mas essa é a primeira que acontece de não tá um botão ali. Vivendo e aprendendo, né? Vamos ver aqui se a gente... Agora foi. Então tá bom. Tchau, gente. Obrigada.